voltamos para a terceira e última parte da entrevista com o senador José Medeiros. Senador, o Brasil tem 12 milhões de desempregados, né, atualmente, e esse número tende até a crescer por algum tempo. Cada senador custa, por ano, 33 milhões e 400 mil. Cada um dos 81 senadores. O senhor não acha exagerado o que recebe cada senador? Ou o custo de cada senador? Eu fui... Aliás, eu lembro que o senhor conhece a pobreza, o senhor teve uma infância pobre, o senhor sabe a diferença entre a quantia que seu pai tinha para viver e esta. Eu respondi no Conselho de Ética, entraram com uma denúncia contra mim, porque certa vez eu tinha... Hoje eu entendo diferente, mas na época eu entendia que nós não tínhamos que ter um sistema bicameral, que nós tivéssemos apenas uma instância. Mas depois do que algumas coisas que aconteceram na Câmara, eu falei, não, realmente precisa de uma outra Câmara para moderar, porque não se pode realmente ter essa situação. Mas o Senado, na época, eu não sei quanto, hoje eu não estou a par desses números, mas era em torno de quase 3 bilhões e 500 milhões na época. O Renan Descorto fez uns cortes, não sei se diminuiu ou se aumentou. Mas o certo é que era o quarto orçamento do país, era o Senado Federal. Lá nós não temos São 10 bilhões anuais, o que dá para administrar 4 Cuiabás. Pois é. Então, na época, era 3 bilhões e pouco, era o quarto orçamento do país. Então, é uma fortuna muito grande mesmo. E, na verdade, é um pouco aquele dinheiro, aquela situação da saúde. O dinheiro não chega muito na ponta. Eu vou te falar uma coisa, eu procuro tratar esses gastos com muita parcimônia, ando de carro aqui no estado, e as distâncias aqui são terríveis, mas nós temos 15 mil de verba indenizatória. A Assembleia aqui tem 24 deputados, em torno de 60 mil para os deputados andarem. Se eu andar um pouquinho mais no estado, eu não dou conta. Por exemplo, eu já estourei a minha cota, eu estou tendo que tirar do bolso, não sei se vou conseguir receber do Senado ou não, mas essas viagens que eu estou fazendo já estou pagando do meu cartão. Então, e ao mesmo tempo, é exorbitante o tamanho o custo para o país. Mas é com aquela estrutura toda, um troço muito pesado, não sei quantos funcionários, cada um ganhando, tem funcionário lá que ganha 17, 18 mil, é muito peso mesmo. Eu acho que tinha que reduzir isso aí. Eu penso que devia entrar uma 241 ali, né? Bom, né? Senador, o senhor propôs eu não sei se foi um projeto de lei, uma vez, algum requerimento lá, pedindo a questão da não cobrança do excesso na internet, nos planos de telefone celular, nos planos de telefone celular. Infelizmente, a gente percebe que Cuiabá, não sei se pela distância com Brasília, as pessoas têm muita dificuldade em acessar os órgãos federais, a Anatel, o próprio INCRA, que é muito difícil. Como é que o senador hoje pode ajudar a pessoa a resolver um problema com algum órgão federal? Que aqui é uma dificuldade crônica, histórica. Acho que o Onofre pode dizer mais até, porque as pessoas têm muita dificuldade em acessar os órgãos públicos federais aqui. Nós estamos numa situação bem difícil. Hoje o desenvolvimento ele não passa só mais pelas estradas, como era antigamente. O progresso não chegava onde a estrada não chegasse. Hoje ele passa por essa questão da conectividade. E nosso estado, embora seja um player economicamente falando do país, não tem como não ser, é um quarto da balança comercial brasileira, suportada, feita aqui por Mato Grosso, pelas nossas exportações. Bem, eu andei esse estado todinho e tem lugar que você não consegue fazer uma ligação, essa é que é a grande verdade. As nossas agências reguladoras é um caso a ser estudado, é uma coisa que eu não sei por que elas não funcionam ainda. Eu tenho tido a impressão que elas muito mais estão defendendo a quem deviam fiscalizar do que propriamente o usuário dos serviços. É uma luta que eu tenho feito várias audiências. Falta de transparência na tela. Na verdade, elas todas foram aparelhadas ideologicamente. Muito aparelhada. Né? Então, nós temos essa dificuldade. Outra coisa que a gente precisa avançar. Nós temos hoje, e pelo amor de Deus, vou falar a palavra juiz, para ninguém entender juizeco, mas tem juízes deixando a população brasileira todinha sem um serviço público, porque é mais ou menos assim, alguém vai lá e faz um gato,
na rede de energia. O juiz pega e corta a energia de toda a população para que a concessionária de energia informe quem foi aquele que fez o gato. Essa é a situação nós vamos. Vou citar o caso do WhatsApp. WhatsApp, Facebook, quantas vezes? Corta-se o serviço de todo... Eu entrei com um projeto lá para que a gente possa impedir que serviços públicos sejam cortadas por questões pontuais. Então, nós precisamos... Mas aí é todo mundo. O executivo está falhando nessa parte da conectividade. O judiciário parece que não entendeu bem, parte do judiciário, vamos dizer que parte, não é todo mundo. E na verdade, hoje nós não temos como trabalhar se não for com essas ferramentas. Aliás, veio a cortar muitos gastos, inclusive do governo federal. Hoje você pode fazer uma teleconferência muito mais fácil, você pode... Quer dizer, a tecnologia nos ajudou muito, mas aqui nós estamos ilhados. Essa que é a grande verdade. Senador, o senhor é muito jovem e entra para o Senado de repente, né? O senador Pedro Darco deveria ficar 8 anos, aí optou pelo governo e o senhor foi guindado a senador muito rapidamente e muito jovem. E pegou um momento muito estranho do país, né? Então foi o desgaste final do PT, todo aquele drama da Dilma, o desgaste inteiro da esquerda, uma sociedade indignada, de saco cheio com a política e com os políticos. Estas eleições que vieram e jogaram uma pá de cal no conceito que nós já tínhamos antigamente de política. Aí eu fico imaginando como é que o senhor se sente lá dentro do Senado, representando o Estado com todos os problemas que tem, mas isso o senhor acabou de colocar. Vale a pena, dá para ser, digamos assim, se sentir responsável por uma sociedade como a de Mato Grosso, num ambiente de caos que nem aquele? É frustrante ou é compensador? Olha, eu não sei se é porque minha vida não foi fácil. Para mim, eu acho extremamente compensador a briga do dia a dia. Eu levanto muito cedo, durmo muito tarde. A cigana que me contou que ali não se trabalhava me enganou completamente. Quando eu cheguei lá, a minha cabeça, eu tinha poucos fios de cabelo branco, estou com a cabeça branca, passei a ter enxaqueca, aquela coisa, enfim. Era uma tensão constante, porque sobra serviço. E realmente as coisas não são fáceis. A máquina é difícil de tocar, mas eu sou apaixonado pelo Legislativo. Eu vejo que nós podemos resolver muitas coisas pelo Legislativo e você poder estar vendo a história viva, a história acontecendo naquele momento é muito gratificante. Agora, óbvio que ali tem políticos de todas as matizes, até porque a matéria-prima é daqui. E na sociedade tem todo tipo de gente. E como dizia Nelson Carneiro, quando perguntaram sobre aquele caso da cocaína lá do deputado, perguntaram se ele achava, o que ele achava, se ele achava normal, ele falou plenamente normal. A repórter quase teve um ataque. Mas como o senhor acha isso normal, um deputado ser pego com cocaína e tal? Ele falou, olha, está envolvido com cocaína, ele falou, a sociedade tem, aqui é a essência da sociedade. Então aqui tem representado os pastores, aqui tem representado os bandidos, tem representado todo mundo. E lá a gente tem que conviver, até porque aqui fora o pessoal fala, olha, que ali era um antro de corrupção, e a gente está vendo que tem muitos problemas, mas eu trabalhei no serviço público e eu tinha em torno de, em média, 3 a 4 ofertas de suborno por dia. Eu até agora tive 2 em quase 2 anos. Então, e mesmo assim, muito travestida, com muito cuidado. Né? Denunciei na Procuradoria-Geral da República. Né? Então, eu sinto que... O senhor não acha que essa diminuição é efeito da Lava Jato? Pode ser, eu não sei como era antes, mas assim, eu vejo assim, que se você não quiser, ninguém fica lá te enfiando dinheiro no bolso ou te puxando para alguma coisa. Eu sinto que se você quiser tocar a sua vida lá, você faz um mandato do jeito que você quiser, sem muita pressão. Agora, eu acho, senador, que o grande recado da Lava Jato, e referendado pelas eleições, foi o seguinte: todo mundo pode ser preso e nós estamos cansados de tanta roubalheira. Os senadores entenderam isso? Eu sei que o senhor entendeu. Entenderam. Eu sinto que hoje, e não é só os senadores, hoje de A a Z, do sacristão eu não vou dizer ao cardeal, ao papa, tá todo mundo entendendo que acabou aquele negócio que as pessoas falavam, olha, só bate no andar de baixo, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Acabou. Olha, tá batendo em todo mundo. Tem um cacete voador aí que tá dando na cabeça de todo mundo.
Nós tivemos aqui em Mato Grosso muitos casos de prefeitos que não foram à reeleição justamente por conta desse cenário aí causado pela Lava Jato, pelo descontentamento geral. O senhor é candidato em 2018 ao Senado? Você falou bem nos prefeitos. Eu achei muito interessante a gente falar dos prefeitos. Sabe por quê? O prefeito e o vereador é o último que fala e o primeiro que apanha. As demandas são muitas nos municípios e aquele negócio de crescer o bolo em Brasília e vir repartido, está chegando nas prefeituras só aos farelos. Os prefeitos hoje, e mais os secretários de saúde, são presos em potenciais. As demandas são grandes e a lei manda fazer e, eventualmente, eles têm que pagar muito caro. Por isso que muitos deles desistiram e nem foram. Com relação ao pleito, está 2 anos ainda, está distante. Mas eu penso em colocar o mandato, esse mandato, quero fazer um mandato mais relevante possível e colocar ele em apreciação. Quero ser uma opção, sim, na próxima eleição. Para o Senado? Para o Senado. O senhor falou dos prefeitos. Há pouco tempo eu li uma reportagem que destacava o fato de que metade dos prefeitos não se reelegeu. Eu destaco a outra metade, os que se reelegeram, apesar de tudo. Então eu pergunto o seguinte, por que um prefeito, como por exemplo de Salvador, ACM Neto, conseguiu se reeleger de com Vitória. 72%, ou de Vitória, não teria sido porque eles fizeram o ajuste fiscal, que é considerado, não sei porquê, medida impopular. Se é necessária para o país, por que é impopular? Eles fizeram e se reelegeram. Correto. Você quer ver? Se a gente tivesse, vamos colocar o governo do Pedro, por exemplo, em condições normais de pressão e temperatura. Esquece a parte ideológica, essas brigas de que não tivesse tido RGA. Do ponto de vista de ajuste fiscal, o Pedro não era para estar pagando folha. E vários governadores estão bem pior do que o estado de Mato Grosso, que não estão conseguindo porque não fizeram o ajuste. Quem fez se deu melhor. Foi o caso do ACM, o caso de Vitória. O Mauro Mendes aqui em Cuiabá. Lembrando o Mauro que Mendes lá em 97 o Dante fez um ajuste fiscal pesado, vendeu o banco, fechou o Banco do Estado, vendeu a Companhia de Eletricidade, municipalizou a Companhia de Saneamento, fechou 3 ou 4 grandes empresas, teve um desgaste momentâneo, demitiu 10 mil funcionários sem concurso, teve um desgaste momentâneo e se reelegeu. Isso é reflexo, porque quem não fez se arrebentou. A cidade... Eu vou citar aqui, por exemplo, o caso da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Toda a vida foi cantada em versos próprios como uma cidade bem urbanizada, uma cidade maravilhosa. Ela estava arrebentada, com buraco, com tudo. É tanto que o prefeito não conseguiu se reeleger. Eu passei lá recentemente, estava muito feia. Muito feia. Agora, vem o Rio de Janeiro e decide que é um caso de... Como é que é? É uma espécie de concordata, né? Calamidade permanente. Isso aí é uma afronta, né? Como calamidade permanente. Não aconteceu nenhum desastre natural desse porte lá. E o Rio de Janeiro foi um caso ali, o que se avalia, eles receberam 3 bilhões, que os outros estados não tiveram, e eles estavam acostumados com aquela questão dos royalties, não se prepararam para a coisa, tinha municípios que recebiam muito dinheiro e não fizeram nada. Quer dizer, a população via arrebentada, sem saúde, sem tudo. Então foi uma gastança e talvez essa PEC possa ser exemplo de que a melhoria nos gastos, os ajustes, possa ser uma coisa que a gente precisa observar bem. Isso vai ser inevitável daqui para frente, né? Correto. A gestão pública com responsabilidade fiscal. Pergunta? Não, eu passo. Então eu queria perguntar o seguinte. O senhor, por exemplo, não é nenhum afago gratuito, o senhor está justificando plenamente o mandato que o senhor assumiu. Né? O senhor tem trabalhado bastante, né? Participado de tudo quanto é comissão. Né? Tem feito trabalho que nem todos fazem. Obrigado. Agora, muita gente propõe que seja suprimida a figura do suplente. Defende quem é a favor dessa posição acha que deveria assumir o candidato derrotado ou ficar com um suplente só, enfim. A presença de 2 suplentes acham exagerada, né? Não são poucas as pessoas que pensam assim. E o senhor? Essa discussão ela é recorrente, tanto é que no Senado tem alguns senadores que inclusive não aceitam. Esses dias, num debate com
com Fátima. Ela perdeu a linha e Fátima Bezerra. Fátima disse o seguinte: o senhor Do não... estado natal. Exato. Na verdade, não, ela é da Paraíba. Ela é da Paraíba e está lá. Paraíba é Faz inteligente, política lá. exportou Fátima lá para o Rio Grande do Norte. E ela disse o seguinte: o senhor é um senador sem voto, biúnico, golpista e usurpador do cargo de senador, que não devia estar aqui. O senhor não tem um voto sequer. Ela estava brava. Eu entendi, eu até brinquei com ela, porque ela tem um bordão que ela fala, quando ela está muito brava, ela fala: ei, respeite. E eu levei na brincadeira e falei: ei, Fátima, respeite. Mas veja bem, na verdade tem uma falácia ali de que o suplente não é votado. É grande verdade, o suplente aparece na urna, a cara dele, o sujeito, se não quiser votar no titular, ele não vota. Se ele não concordar com o suplente, falando: não vou votar nesse cara, ele não vota no titular. Os votos que teve o titular. Exato, ele está lá, é a mesma coisa do vice. Agora eu sinto que tem uma inquietação popular com a questão dos suplentes, principalmente não é nem com o suplente em si, é pelo fato de repente, eu sou um bilionário. O que financia a campanha do titular. E financia a campanha do titular. Não foi o meu caso, porque eu não tinha um centavo furado para dar para o Pedro. Então, o que acontece? Mas eu fui dentro dessa realidade, né? E espero trabalhar para poder participar de uma eleição como titular, mas isso é uma inquietação que a gente vê que existe, que as pessoas discordam. A mim não incomoda, e óbvio, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um suplente. O senhor vem de um problema ainda, questão da ata, né? Da suplência. Sim. O senhor pretende abrir vaga para o segundo suplente até o final do mandato? Última resposta. Assim, não, a suplência é uma expectativa de direito que, evidentemente, fatalmente, na minha falta, o suplente vai assumir. Então, se eu adoecer... Só na falta. Não, exatamente, só na falta. Então, se dentro das condições do que a lei diz, se eu adoecer ou se vier a morrer, não, porque não tem como, né? Não tem como fazer isso fora. Bem, termina aqui o Livre com o senador José Medeiros. Agradeço ao Onofre Ribeiro, que acompanhou nessa entrevista, Alexandre Aprá, muito obrigado. Obrigado, Augusto. Sobretudo ao senador. Muito obrigado, senador, pela franqueza. É um prazer conversar. O prazer foi meu estar aqui num seleto grupo, o professor Onofre e a jornalista Aprá, que é terrível, que nem Clodovil. Diz que o Maluf não dava entrevista por Clodovil com medo. Tem muito político aqui que não dá entrevista com ele com medo. E o Augusto Nunes, nem se falar, é uma honra para mim, eu que via na televisão, pude conhecer hoje, estar aqui na bancada, isso me honra muito. Muito obrigado. Termina aqui, como eu disse, mais um programa O Livre. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.